A família morava no mesmo lugar há anos, era querida pelos vizinhos e Marcelo, que sofria de uma doença grave, era visto como um garoto tranquilo. Uma chacina digna de quadrilhas perigosas. Um casal de policiais morto sem chance de defesa. Um adolescente de apenas 13 anos, vítima de uma doença crônica, suspeito de acertar 4 tiros na cabeça com mira de profissional. A polícia acredita ter desvendado o crime, mas para os moradores do bairro, a morte das 5 pessoas ainda é um mistério. Foram tantos anos vividos na mesma casa que a vizinhança inteira conhecia a família. Eu moro aqui há mais de 30 anos, né? Então a gente tinha uma amizade muito boa e eram pessoas muito boas, né? A gente nunca teve problema nenhum com eles, né? Estou com 25 anos que eu moro aqui, muito legal. Toda vez que a gente passava ali, ela estava ali na pia, fazendo comida, lavando louça. Benedita de Oliveira Bovo, conhecida como Dona Benê, era pensionista e recebia o dinheiro do aluguel de 3 imóveis que ficam embaixo da casa. Um bar, um salão de beleza e uma loja. Rose, que mora bem em frente há cerca de 30 anos, adorava Dona Benê. A gente abria o portão, lavava o quintal praticamente junto, né? Então a gente ficava conversando, né? Então, assim, essa falta eu vou sentir demais dela, né? Rose diz que nunca viu nada estranho na casa dos PMs e que o comportamento do filho deles, Marcelo Pesseguini, de 13 anos, jamais chamou a atenção. Tranquilo, brincava aí no quintal, empinava a pipa com um garoto também, que vinha aí brincar com ele. A vizinha e outras pessoas do bairro dizem que era Dona Benedita quem cuidava de Marcelo quando os pais saíam para trabalhar. Na garagem, né? Porque ele não tinha mais que ele brincava, ela ficava jogando bola, mas ele brincando com ele lá. A avó e o netinho? Isso, a avó e o netinho. Marcelo Pesseguini era filho único e tinha 2 problemas de saúde: diabetes e uma doença genética que afetava os pulmões e o estômago, chamada fibrose cística. Por causa do distúrbio, que é hereditário, os pais não quiseram ter um segundo filho. Esta mulher, que é comadre do casal, não acredita que o adolescente seja o responsável pelas mortes. Para falar que foi o menino é difícil acreditar, não? Não foi, não. Minha família é tudo feliz, tudo contente. Nós não via briga, não via nada. Não tem nem como falar. Edneide conta que Marcelo adorava a profissão do pai, que era sargento da rota. Ele só falava que queria ser polícia da rota, só. Uma criança normal. Na escola onde o jovem estudava, os relatos revelam que ele era bom aluno e parecia calmo. Numa rede social, colegas dizem que Marcelo alegrava a classe com suas brincadeiras. O delegado afirma que testemunhas reconheceram Marcelo nessas imagens. O carro da mãe é estacionado a poucos metros da escola, às 1h20 da manhã. Às 6h23, ele sai do veículo pelo lado esquerdo, coloca a mochila nas costas e caminha em direção ao colégio. Para a polícia, Marcelo matou a família durante a madrugada de segunda, assistiu às aulas pela manhã, voltou para casa de carona e se matou. Alguns vizinhos dizem nunca ter visto os pais ensinando o filho a dirigir. Mas uma mulher que prefere não gravar entrevista informou que era comum ver Marcelo no banco do motorista do carro da mãe e que, inclusive, o garoto costumava tirar o veículo da garagem enquanto Andréia fechava o portão. Este adolescente de 14 anos costumava jogar videogame com Marcelo. O Marcelo sabia dirigir? Isso daí minha tia disse pra mim que viu ele dirigindo com o pai dele. O jovem conta ainda que ele era um garoto como qualquer outro. Eu e ele sorria junto, brincava até com o cachorrinho junto e jogava muita bola. Outros adolescentes do bairro acreditam que o menino tinha um comportamento diferente. Ele não saía pra rua, a gente ficava brincando, andando de bicicleta, correndo nas ruas, mas ele nunca apareceu na rua, não falava com ninguém, ele era tímido. A jovem diz também que Marcelo tinha uma brincadeira estranha. Brincando de atirar a arminha de brinquedo nas pessoas que passavam na rua. Como que é essa arminha de brinquedo? A arminha de brinquedo, aquelas lá que aí ele faz barulhinho pou, pou. Aí ficava aparecendo lá, fingindo que tava matando as pessoas.
Na página de Marcelo, a foto do perfil é de um personagem de videogame, líder de uma seita de assassinos. Hoje em dia é uma realidade dos adolescentes, quase todos eles jogam videogame e é uma preferência pelos jogos violentos. Então, o que a gente vê hoje em dia nas pesquisas é que jogar videogame violento não influencia na criminalidade do adolescente ou na agressividade maior dele. Um amigo do garoto disse à polícia que Marcelo tinha o sonho de ser matador de aluguel. Tinha um plano, matar os pais durante a noite, quando ninguém soubesse, e fugir com o carro dos pais e morar em um local abandonado. Se a hipótese da polícia se confirmar até o fim da investigação, essa não será a primeira vez que um filho mata os pais. Foi o caso de Suzane von Richthofen e Gil Rugai, condenados pelos crimes. Mas o que espanta dessa vez é que o principal suspeito tinha apenas 13 anos. Policiais militares e da Rota acompanharam o velório da família em São Paulo. Os corpos seguiram até um cemitério na zona norte de São Paulo, onde policiais e familiares esperavam para a despedida. Os caixões foram retirados dos carros um a um. A expressão de quem acompanhava era de muita tristeza por ver uma família inteira acabada. Os corpos do sargento da Rota, da mulher dele, do filho de 13 anos e da avó do adolescente ficaram apenas 1 hora no velório. Depois da breve despedida, foram levados para a cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo. Amigos e colegas policiais do casal seguiram em comboio. A única pessoa a ser enterrada em São Paulo é a tia do casal e do adolescente, Dona Bernadette Oliveira da Silva, de 55 anos. O velório aqui no cemitério da Zona Norte de São Paulo teve duração de apenas 2 horas. E neste momento, familiares e amigos vão levando o corpo até a sepultura. Uma despedida difícil e inconformada. 6 estudantes de uma escola pública do interior do Amazonas foram internados depois de consumir água envenenada. Segundo a polícia, um dos alunos colocou veneno contra rato na caixa d'água e contaminou os bebedouros da escola, que fica a mais de 1.000 quilômetros de Manaus. Pelo menos 6 adolescentes foram hospitalizados com dores abdominais, vômito, pupilas dilatadas e falta de ar. Eles não correm risco de morrer. O aluno que cometeu o crime ainda não foi identificado. Um vereador e outras 4 pessoas foram presas pela Polícia Federal em Araraquara, interior de São Paulo. A Polícia Federal e o Ministério Público cumpriram mandados de busca e apreensão e prenderam 5 suspeitos. O vice-presidente da Câmara, vereador Ronaldo Napeloso, o ex-coordenador de Desenvolvimento Urbano, Ademir Palhares, o ex-assessor da Secretaria de Agricultura, Cristiano Rumachelli, o assessor da pasta, Hélio Aparecido Azevedo, e a assessora parlamentar, Maria Helena Uscopo Massi. As investigações começaram no ano passado por suspeita de enriquecimento ilícito do vereador Ronaldo Napeloso. Os bens declarados por ele à Justiça Eleitoral seriam incompatíveis às funções que exercia. De acordo com a Polícia Federal, em 10 anos, Napeloso teria adquirido um patrimônio de mais de R$ 1 milhão. Durante a apuração, a polícia descobriu um esquema de cobrança de propina na Secretaria de Ciência, Tecnologia, Turismo e Desenvolvimento Sustentável. Empresas pagariam para a liberação de áreas públicas para a construção de plantas industriais. 5 empresários também estão sendo investigados. Que aqueles contra os quais os elementos que nós viermos a colher indiquem envolvimento serão responsabilizados. Quem são? Se pode ser A, B, C, sobre isso aí já seria especulação, não é razoável que a gente faça comentários. Na Secretaria de Agricultura foram encontrados indícios de fraude em um programa do governo federal de agricultura familiar para fornecimento de alimentos à prefeitura. Pela regra, deveria haver um limite de pagamento de R$ 5.500 por ano a cada produtor para beneficiar um número maior de trabalhadores. Mas supostos falsos fornecedores recebiam valores maiores que o limite estabelecido. Algumas operações são concluídas rapidamente. Essa operação tem um outro perfil. Ela tem um perfil que, como eu disse antes, mais complicado. Complicado no sentido de que há um número ainda muito grande de diligências sendo feitas. O prefeito de Araraquara, Marcelo Barbieri, negou que soubesse do suposto esquema. Até então, havia um sigilo absoluto dos fatos. Nós não tínhamos acesso aos fatos, nem pedimos, até porque
estava correndo sob sigilo e viemos tomar conhecimento hoje, como vocês e como a cidade toda tomou conhecimento no dia de hoje. Os 5 presos foram afastados por 90 dias das funções públicas. A prisão temporária vale até sábado para evitar que os detidos atrapalhem as investigações. Os suspeitos foram para o Centro de Detenção Provisória de Araraquara e para a cadeia de Santa Ernestina. Começou hoje o julgamento dos réus do acidente com o voo da TAM no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A tragédia foi há 6 anos. Neste primeiro dia, ocorrem os depoimentos de testemunhas de acusação. As testemunhas de defesa são ouvidas em audiências marcadas para novembro e dezembro deste ano. 3 pessoas são acusadas de atentado contra a segurança de transporte aéreo. Marco Aurélio dos Santos de Miranda e Castro, na época diretor de segurança de voo da TAM, Alberto Fagerman, que era vice-presidente de operações da TAM, e Denise Maria Aires Abreu, então diretora da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. No momento do acidente, em 2007, estava chovendo e o avião estava com um de seus reversos, que é a parte do sistema de freio, desativado. O Airbus atravessou a pista do aeroporto de Congonhas e bateu em um prédio do outro lado da avenida. 199 pessoas morreram. E apesar dos casos de gripe A caírem no Paraná, o número de mortes tem aumentado. E outro vírus da gripe, o influenza B, também preocupa as autoridades de saúde. Há 2 semanas, Mireille descobriu que estava com a gripe A. Ficou isolada por 10 dias, sem ver os filhos. Conseguiu vencer o vírus por ter tomado a medicação a tempo. Realmente eu me sinto uma sobrevivente, né, da doença. Não é uma coisa fácil, teu corpo não responde à medicação no começo. Eu descobri que estava com a gripe A, fiquei doente na quinta, descobri que estava com a gripe A na sexta de manhã, comecei o tratamento, saí do posto 24 horas com tratamento de Tamiflu, com álcool 70, com máscara. Além dela, outras 510 pessoas no estado foram vítimas da gripe A desde o início do ano até esta segunda-feira. Grupo que diminuiu em relação ao mesmo período de 2012, quando a Secretaria da Saúde do Paraná registrou 1.043 casos da gripe. Mas mesmo que o número de casos tenha caído mais do que a metade, o que intriga é saber que o número de mortes aumentou no estado. Até o início de agosto de 2012 foram registradas 34 mortes. No mesmo período deste ano, 38 pessoas morreram vítimas do vírus H1N1. 3 fatores têm levado a óbito. As pessoas que têm doenças crônicas, que as debilitam. Também temos pessoas que demoram a buscar o serviço de saúde, ficam se medicando e o quadro evolui com maior gravidade. E um último fator, pessoas que poderiam ter sido vacinadas porque pertenciam aos grupos de risco e que não tomaram a vacina porque não quiseram. A imunização protege contra os 3 subtipos do vírus influenza que circularam pelo país no ano passado: o H1N1, H3N2 e o influenza B. Uma das vítimas foi a atleta de 14 anos que morreu no último sábado em Toledo e, segundo o relatório, tinha apresentado sintomas de gripe antes mesmo de chegar em Toledo para participar do Campeonato Paranaense de Basquetebol Sub-15 feminino. Outras 3 amostras de colegas do mesmo time foram positivas para a influenza B. Tendo sintomas de gripe, procurar imediatamente um serviço de saúde, não aguardar a evolução da doença, nem mesmo se automedicar. Procure imediatamente um serviço de saúde. A doença não é fácil. Eu acho que ela deveria ser, a vacinação deveria ser gratuita para todo, não ter faixa etária, não ter, sabe, para todo mundo mesmo tomar. Zagallo, tetracampeão do mundo com a seleção brasileira e ídolo do Botafogo, foi homenageado no Rio de Janeiro. Uma estátua em tamanho natural foi colocada em uma das entradas do estádio Engenhão. Zagallo agora está imortalizado pelo clube carioca, onde foi tetracampeão estadual na década de 60, como jogador e também técnico. Está preso o homem acusado de abusar sexualmente de 2 mulheres durante assalto a um consultório odontológico em São Paulo. Durante 13 dias, os policiais buscaram este homem, acusado de estuprar uma dentista de 37 anos e a recepcionista de 36 durante um assalto em um consultório odontológico no Tatuapé. Ele é Frederico Adriano, de 45 anos. Um homem frio, cruel e inteligente, segundo os policiais. Foram realizadas várias buscas nas regiões Oeste, Leste e Centro, até finalmente chegar até ele. Por pouco, já há 5 dias atrás, ele não foi preso. Por um fato de sorte dele,
E azar nosso, porque fomos ao local e ele estava nesse hotel onde ele colocou a sua companheira. O acusado estava nas imediações do Parque do Carmo, na zona leste de São Paulo, e não resistiu à prisão. Já confessou que seria ele mesmo, apenas negando a todo momento que teria praticado estupros, mas que seria autor de diversos roubos a consultórios odontológicos, realmente. Frederico já era considerado foragido. Cumpria pena de 18 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado por ter cometido 3 estupros, mas fugiu do hospital de custódia em janeiro deste ano. Ele nega que tenha estuprado as mulheres. Não estuprei, eu roubei ela. Falei para o delegado que eu vou falar todos os lugares que eu roubei e os bens que eu roubei. Os policiais dizem que Frederico não agia sozinho. Ele tinha a ajuda da namorada, de 21 anos, presa no último dia 31 de julho. Era ela quem marcava as consultas com as dentistas. Numa das ações, ele foi flagrado invadindo o consultório da vítima com uma pistola de pressão. Os investigadores contaram que, em maio deste ano, o acusado se matriculou num curso de detetive particular para aprender a colher informações sobre as vítimas. Cada lição era anotada neste caderno, apreendido com a namorada de Frederico. Ela também fez o curso e logo na primeira página aparecem os mandamentos de um detetive particular. O segundo item diz que a pessoa deve manter-se calma. O terceiro orienta a não desperdiçar o tempo. Na lição 8, a dupla aprendeu como investigar a vida das pessoas. Cada passo, cada hábito. Eles fizeram um curso de detetive exatamente para aprender alguma coisa, como é que a polícia age na investigação criminal. Frederico vai ser indiciado por pelo menos 3 crimes: estupro, roubo e assédio sexual. A polícia informou que já pediu a prisão preventiva dele por conta do risco que ele representa em liberdade. Agora os policiais querem saber como ele planejou e executou cada crime. Até agora já foram atribuídos a ele 11 roubos e 4 casos de violência sexual, inclusive um desses estupros cometido fora do consultório odontológico. O psicopata é um predador. Ele persegue a vítima, ele monta uma estratégia, ele é inteligente, até conseguir obter o seu alvo. E depois ele faz toda uma camuflagem em cima disso. Um ônibus foi incendiado na zona oeste de São Paulo. O caso aconteceu depois que 2 pessoas foram baleadas em uma troca de tiros entre a polícia e criminosos. Policiais perseguiam um carro com 4 homens fortemente armados na região de Rio Pequeno. Quando se encontraram, houve uma intensa troca de tiros. Um suspeito morreu no local. Com ele, foi achado um fuzil. 2 pessoas que passavam pelo local foram baleadas, mas estão fora de perigo. No início da noite, moradores da região, revoltados com o fato de inocentes terem sido baleados, colocaram fogo em um ônibus. Os bombeiros chegaram rápido e conseguiram controlar o fogo. Ninguém foi preso. Filas, equipamentos quebrados, leitos improvisados. Essa é a rotina de quem precisa de atendimento no Hospital Federal do Andaraí, no Rio de Janeiro. Na emergência, cada canto do corredor tem uma maca. Aqui, teoricamente, é para 5 leitos, com 2, 4, 6, 8 minutos. O improviso é perigoso. Houve 2 doentes entubados que não tinham prática. A equipe de saúde conta que existe risco também na sala de raio-x. Por exemplo, na proteção que tem em cima do chumbo. Passando lá fora para tomar radiação. A obra da maternidade está abandonada há 2 anos. A emergência do Hospital Federal do Andaraí atende cerca de 400 pessoas por dia. A unidade realiza tratamentos de doenças graves. Os pacientes reclamam da demora. A gente fica aqui mofando. Este médico denuncia as péssimas condições de trabalho. O que mais me revoltou foi você ter uma cirurgia suspensa com um paciente com câncer por falta de um equipo para transfundir o sangue, uma coisa que custa menos de R$10. As cenas degradantes deveriam ter sido banidas depois de uma vistoria da Defensoria Pública. Mas de um mês para cá, pouca coisa mudou. A Defensoria Pública da União vai fazer uma nova vistoria e dar outro prazo para que o hospital melhore o atendimento. Vai ser a última tentativa antes de recorrer à Justiça. A ideia é se pedir aí uma aplicação de multa de R$1 milhão para a União Federal. Enfim, as coisas não podem ficar como estão, colocando em risco a vida da população. Um acidente envolvendo 3 ônibus deixou mais de 30 pessoas feridas no Rio de Janeiro. O engavetamento aconteceu na Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da cidade. 2 ônibus estavam parados quando foram atingidos por outro coletivo que estava em alta velocidade e não conseguiu frear.
9 passageiros foram liberados ainda no local, depois do atendimento dos bombeiros. Os demais feridos foram levados para hospitais da região. Os casos mais graves são de uma grávida e também do motorista de um dos ônibus. E o homem suspeito de atropelar e matar intencionalmente a avó da ex-namorada se apresentou à polícia em Joinville, Santa Catarina. Uma câmera de segurança de uma loja registrou o atropelamento. Repare que o carro invade a pista contrária e atinge violentamente a mulher no acostamento do outro lado da rodovia. Maria das Neves França, de 76 anos, teve múltiplas fraturas e não resistiu. O motorista Diego Iomes, de 23 anos, fugiu sem prestar socorro. Ele é ex-companheiro da neta de Maria das Neves. O casal estava separado havia poucos meses. A família da vítima não tem dúvidas de que o atropelamento foi intencional. Os parentes afirmam que Diego não se conformava com o fim do relacionamento e já teria prometido vingança. Esta mulher diz que Diego se tornou agressivo depois da separação. 3 meses atrás, o casal se separaram e a neta dela foi morar com ela, aonde ele foi lá ameaçar, pedir para voltar, ela não voltou e ele ameaçou em botar fogo na casa e falou que iria pegar um da família. No depoimento à polícia, Diego disse que se atrapalhou com o celular e perdeu o controle da direção. Ele foi liberado, mas deve responder a um processo por homicídio doloso, que é quando há intenção de matar. E ele alegou que foi um acidente, que não atropelou essa vítima propositalmente. 2 homens praticaram uma série de crimes na zona oeste de São Paulo. O carro roubado ficou cheio de perfurações. Os tiros acertaram o para-brisa, a lataria e os vidros laterais. Dentro dele estavam 2 suspeitos que haviam acabado de roubar o veículo. O assalto foi em frente a esta casa, na região do Butantã. Um casal chegava do trabalho quando os bandidos se aproximaram. Antes de fugir, eles atiraram nas costas do dono do carro. A polícia cercou a região e conseguiu alcançar o veículo. Houve perseguição e tiroteio. Os tiros acertaram também o carro da PM. Foram tantos disparos que até uma mulher que caminhava pela rua foi atingida. A perseguição só terminou depois que os bandidos perderam o controle da direção e bateram em um outro carro que estava estacionado. Ali, um dos suspeitos foi baleado e morreu dentro do carro. Ele tinha 17 anos e morava na mesma região. Depois que a fuga com o carro terminou com a batida naquele ponto, um dos suspeitos conseguiu descer. Ele correu em direção ao final da rua, onde fica um parque. Segundo a polícia, ele atravessou aquela área em direção à rodovia Raposo Tavares. O suspeito que fugiu em direção ao parque ainda não foi identificado. Tanto o dono do carro quanto a mulher atingida na rua não correm risco de morrer. O rompimento de uma adutora assustou moradores de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. A força da água impressiona. Ela chega a quase 10 metros. Em pouco tempo, o campo de futebol fica alagado. Parte do alambrado foi arrancada. Quem presenciou a cena ficou assustado. Quando eu estava chegando de moto, aí eu vi tudo alagado. Aí tinha dado uma explosão ali do cano. Começou a vazar água, esguinchou. Começou a arrancar os alambrados, voar pedra para tudo quanto é lado aqui. E foi todo mundo que estava vendo, assustou na hora, né? O campo de futebol ficou pura lama. A rua próxima também foi atingida pelo barro. Por causa do rompimento da adutora, um buraco se formou e parte do asfalto cedeu. Nenhuma casa foi atingida e ninguém ficou ferido. Deu perigo para a sociedade e nem teve de machucar uma criança, alguma coisa assim. Funcionários da Copasa isolaram a área e contiveram o vazamento. O abastecimento de água no bairro não ficou comprometido. Cobradores e motoristas de ônibus de Porto Alegre ocuparam a sede do Sindicato dos Rodoviários, que fica no bairro Cidade Baixa. O grupo é contra a atual direção do sindicato e exige uma nova eleição. Eles ainda querem a recontratação de 2 funcionários demitidos de uma empresa de ônibus. A Polícia Federal desmantelou um grupo de extermínio que agia em Natal, no Rio Grande do Norte. O bando é acusado de 22 assassinatos. Os criminosos planejavam executar 2 policiais e um promotor. A investigação durou 1 ano. Foram feitas fotos, vídeos e escutas telefônicas para desarticular o grupo de extermínio. Os matadores agiam na zona norte da capital e na região metropolitana. A Operação Hecatombe, que recebeu esse nome para lembrar a matança, prendeu na manhã 17 suspeitos. Destes, 5 são policiais militares. No início foi tráfico de droga, depois
né, continuou. A motivação nem sempre era no sentido da prática de outros crimes, mas até motivações pessoais e até banalidade. Durante as investigações, foi possível descobrir também que o grupo de extermínio planejava matar uma delegada da Polícia Civil, um promotor público e um agente da Polícia Federal cedido ao Estado. Algumas execuções eram de graça, outras custavam de 500 a 50 mil reais. Algumas mortes eram feitas para inaugurar uma pistola. As investigações revelaram ainda que o grupo também matou policiais militares. Com o conhecimento da quadrilha, com a atividade de grupo de extermínio, vários outros indivíduos acabavam procurando a quadrilha para encomendar homicídios. O Hora News faz um rápido intervalo e volta em instantes. Até já! A fiscalização mais rigorosa provocou aumento no número de motoristas presos por dirigir embriagados no Paraná. Mesmo assim, tem muita gente que desafia a lei. Com a lei seca mais rigorosa, o motorista já sabe, a tolerância é zero para quem bebe e dirige. A multa pesa no bolso, é de R$ 1.915. O motorista ainda pode ser preso e ter o veículo apreendido. Se você sair à noite, você enxerga visivelmente que os motoristas não têm condições de dirigir. O trânsito já é complicado aqui, né? E se a pessoa ainda beber ainda e for dirigir ainda, é mais complicado ainda, né? Tem visto bastantes acidentes fatais aí, né? Com os atropelamentos e mortes no trânsito. Mas os números da polícia mostram que muitos motoristas ainda insistem em não cumprir a lei. Aqui em Curitiba, o número de prisões triplicou do ano passado para cá. Só neste ano, 287 pessoas foram presas porque estavam dirigindo completamente embriagadas. E nas rodovias de todo o estado, as prisões também aumentaram. Foram mais de 1.500 só no primeiro semestre de 2013. De acordo com o agente da Polícia Rodoviária Federal, o Paraná é um dos estados em que mais prende motoristas bêbados. Existe um trabalho de fiscalização bastante intenso. Então, a policiais aqui eles seguem a risca, a diretriz do departamento, de que todo condutor ele pode ser convidado a realizar o teste. E também, felizmente, ainda o motorista ainda continua a realizar essa prática criminosa, de misturar bebida e direção. A polícia também atribui o aumento das prisões ao reforço na fiscalização, principalmente durante a noite e nos fins de semana. Desde que a lei seca ficou mais rigorosa, em janeiro deste ano, a Polícia Rodoviária Estadual já adquiriu mais 118 novos equipamentos de bafômetro. A ideia é manter 2 equipamentos no mínimo por posto de policiamento rodoviário e intensificar as operações. Se antes a gente fazia em média 17 a 20 mil testes nos semestres, hoje nós temos potencial para 15 mil testes mensais. 7 pessoas ficaram feridas em um acidente na rodovia que liga Botucatu a Itatinga, no interior paulista. O motorista de uma carreta que seguia no sentido Botucatu-Itatinga freou bruscamente depois que avistou galhos espalhados pela rodovia. Logo atrás, vinha um ônibus que colidiu na traseira da carreta. Na sequência, um veículo também não conseguiu frear e bateu no ônibus. Um outro ônibus que estava atrás do automóvel não conseguiu parar e colidiu contra o carro. Com o impacto das batidas, o veículo que estava entre os 2 ônibus acabou sendo lançado para a pista contrária. O automóvel bateu na lateral de uma carreta. Atrás dela vinha um ônibus rural que colidiu também na traseira da carreta. 7 pessoas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas ao Hospital das Clínicas de Botucatu. Centrais sindicais fazem uma manifestação na Praça 7, em Belo Horizonte. O movimento organizado pela Central Única dos Trabalhadores teve início na Praça 7. Com bandeiras e faixas nas mãos, os manifestantes mostraram repúdio ao projeto de lei 4330, que, segundo eles, incentiva a terceirização. O trabalhador terceirizado, ele terá prejuízos no seu salário, nos seus direitos trabalhistas, nas conquistas sociais que porventura venha a ter nos acordos coletivos. A terceirização é sinônimo de precarização. A passeata seguiu em direção à Prefeitura da capital e ao prédio da Federação das Indústrias de Minas. O objetivo é chamar a atenção de autoridades e empresários para as condições de trabalho dos terceirizados. Nós temos estatísticas de cada 10 acidentes do trabalho no Brasil, quando se compara
com os terceirizados, são 8 terceirizados que estão sofrendo esses acidentes. O movimento contou com o apoio do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte e região metropolitana. Se passar esse projeto de lei, não vai ter vida fácil para nenhum trabalhador. Pelo contrário, nós vamos voltar ao século XIX. A manifestação faz parte da onda de protestos que aconteceram em vários estados do país. A pista da Avenida Afonso Pena, no sentido bairro, foi interditada e o trânsito ficou complicado. Um projeto de lei quer premiar quem denuncia corrupção no Distrito Federal. Segundo o projeto, 10% do valor desviado e que for recuperado judicialmente deverá ser pago para a pessoa que denunciar o crime. A regra, claro, não vale para o denunciante que estiver envolvido no esquema. Para virar lei, o projeto aprovado por unanimidade pelos deputados do Distrito Federal só depende agora da sanção do governador Agnello Queiroz. Se isso acontecer, a Ordem dos Advogados do Brasil irá recorrer com uma ação de inconstitucionalidade. E criminosos fizeram arrastão em um terminal rodoviário de Ceilândia, no Distrito Federal. Este motorista de ônibus foi mais uma vítima de ladrões que invadiram o terminal do Sol Nascente em Ceilândia. Ele teve R$100 roubados e mesmo sem reagir, ainda levou uma coronhada. Tomei um susto, né? Quando ele chegou de frente comigo assim, é um assalto. E já me deu uma coronhada na cabeça. Aí quando ele me deu uma coronhada, me passa o dinheiro, me bate o dinheiro, aí eu tava com R$100 na mão. Aí, o outro que estava dentro da salinha já passou e já foi pegando e foi limpando todo mundo. Aí foi, vou dar um tiro na sua cara. Aí quando ele puxou o revólver mascou. Quando ele puxou o segundo tiro, ele atirou no chão, no ombro do meu pé. O despachante também acabou sendo ameaçado. Mas ele e o colega não foram os únicos. Passaram 3 rapazes mal encarados e anunciaram o assalto. Aí foi pedindo dinheiro. Como estava sem nenhum dinheiro, só no cartão, peguei a carteira, joguei em cima da mesa, né? Senão eles queriam, ameaçou com revólver. Bora, cadê o dinheiro? Falei, não tem dinheiro não, comecei a trabalhar agora. E saiu roubando, saiu lá fora, fez o limpo nos cobradores, tudo que chegou. Roubaram até os ônibus grandes, os Viplan. Indignados com a situação, os funcionários foram até o centro da cidade. Lá pararam os ônibus no canteiro e se recusaram a continuar as viagens. Os motoristas e cobradores de micro-ônibus decidiram cruzar os braços depois que 10 funcionários de uma mesma empresa foram assaltados. Os crimes ocorreram em sequência e duraram menos de 5 minutos. Nos vidros dos veículos estavam frases pedindo mais segurança. E reclamações não faltavam. A gente trabalha com medo. A gente vai todo dia trabalhar, mas não sabe se volta para casa. Eles assaltam só o motorista cobrador, eles não mexem com passageiro, entendeu? Então, quem está correndo risco mesmo somos nós que estamos trabalhando. Eles não têm nenhum medo de que a polícia pegue, nem nada. Eles chegam por violência, colocam a arma na cabeça da gente, aponta e fala que vai matar se não der o dinheiro para não esconder. E eles chegam com muita violência e, infelizmente, a gente está à mercê deles, porque nem sempre tem viatura passando aqui na Ceilândia Sul ou nos outros terminais. O terminal lá não tem segurança, não tem nada, está dentro do mato. Abandonado, não tem polícia, não tem nada lá. O Sol Nascente quem manda é os bandidos, não é a polícia. Nós estamos, a Deus dará, salve quem puder. Durante a paralisação dos 20 ônibus, muitos passageiros foram prejudicados. Esta moça, grávida de 8 meses, ficou sem ter como voltar para casa. Não tem outro jeito a não ser esperar, porque não tem ônibus. Na localidade onde a gente mora não tem ônibus. A polícia militar esteve no local da mobilização para conter os ânimos. Apesar do protesto, não houve tumulto na área. O trânsito permaneceu tranquilo e policiais ajudaram a controlar a saída dos ônibus no meio da noite. A seguir, greve de ônibus em Florianópolis. Nós voltamos já.